Boa noite, amigas e amigos. Bom estarmos aqui mais uma vez na casa de Araci e tenhamos uma noite produtiva e vamos passar a palavra para a nossa amiga Carolzinha, daria a nossa mensagem inicial. Boa noite a todos. A leitura de hoje é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, Sinal Verde, capítulo 7, Parentes Difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações, certas dívidas contraídas por atacar. É isso. É isso. Começou muito bem, né? Não é? Vamos fazer então, elevar nossos pensamentos, fazer a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Jesus Mestre querido, Maria Santíssima, amigos espirituais deste tempo de luz, bom estarmos aqui, Senhor, para mais uma vez recarregarmos as nossas baterias, buscando essa conexão, buscando esse momento tão necessário de parada, de tentar deixarmos lá fora as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas aflições e durante os próximos minutos nos conectarmos com o alto e com a proposta que hoje trata de algo tão fundamental que, pela mensagem inicial trazida pela nossa amiga Carol, reforça isso, que é a questão da nossa família. Que tenhamos paciência dentro de nossos lares, com a nossa família e também fora dele. Pedimos a sua bênção, Pai, para iniciarmos o nosso encontro dessa noite e pedimos a sua proteção, o seu amparo da nossa amiga Daísa, que gentilmente está aqui conosco. Assim seja. Então, vamos passar a palavra para a nossa amiga Daísa, lá da casa da Caridade Maria Frank. Ouço falar muito, já levei mamãe muitas vezes lá. Brevemente irei conhecê-la também. Essa semana recebi um convite para estar lá também. Então, a palavra da nossa amiga Daísa. E o interessante, gente, é que ontem Carol falava no Maria Frank e eu estou dirigindo a palestra pública.
Então é um prazer estar aqui na casa de Araci, onde a gente tem pessoas queridas, né? Amigos, e quem ainda não conhece, a gente vai conhecendo. Aquela pessoinha lá, muito querida, Lucilane, de muitos anos. Conheço ela vagamente. Então é um prazer estarmos aqui. E aí, da onde que surgiu esse tema? Eu vou fazer uma breve história. Eu participo, assim como Lucas, Carol, do Conselho de Simplificação, que é a entidade que hoje cuida do movimento espírita na nossa região, abrangendo Campos, São João da Barra, Italva, Cardoso e São Francisco de Tabapuana. Antes a gente falava a Liga Espírita, mas a Liga Espírita cuidava de Campos, né? Embora a Liga ainda continue, né? A gente tem todo um carinho pelo trabalho desenvolvido pela Liga, mas hoje a gente fala Conselho de Espírita de Unificação, porque tem uma. Então hoje a gente fala Conselho Espírita de Unificação. E nós, no ano passado, nós tivemos uma reflexão muito importante que tem a ver com o que está acontecendo esse ano. Eu acho que vocês já ouviram falar de Comerge, que é uma confraternização com os jovens no estado do Rio de Janeiro, confraternização das mocidades espíritas do Rio de Janeiro, que é um evento que tem, eu acho, 45 anos. Depois, há 30 anos, eles resolveram também fazer o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita. Todo mundo aqui, né, Alcione mesmo, se dedicou muito ao trabalho de evangelização. Lá atrás se falava em DIGE, Departamento de Infância e Juventude, né? Aí se cuidava de todo o trabalho, planejamento, estratégias, enfim, para que a gente pudesse ter as crianças bem atendidas e também os jovens nas casas espíritas. Mas com o tempo foi se entendendo que era preciso chegar na família como um todo, né? Nos pais, nos responsáveis. Era preciso fazer um trabalho também nessa parte. Muitas vezes, eu acho que no Araci deve ter acontecido isso também, os pais levavam as crianças à evangelização ou os seus jovens e saíam. Lá no Maria Franca tinha uma turminha que ia para o shopping. O pessoal que deixava a criancinha na porta e saía para o shopping. Então, nessa linha de trabalho, né, que a gente tem já há algum tempo, né, a gente vai ver que é preciso também evangelizar os pais. Para se ter uma ideia, hoje em dia se fala de evangelização na concepção, evangelização de bebês, fala-se de evangelização do casal que está organizando a sua família, né? Então a gente vai vendo que nós vamos ter uma amplitude, né, nessa questão que envolve a família. E aí, no ano passado, quando terminou o encontro da família espírita, que acontece igualmente a Comerge no Carnaval, nós resolvemos um grupo se unir e a gente começou a se reunir todas as terças para a gente estudar a área da família que está na orientação Centro Espírita, uma proposta da fé. Estudamos para a página todas as propostas que estão nesse documento e depois nós fizemos um projeto. E o projeto leva esse nome, Sublime Investimento. O ano passado nós chegamos a fazer 2 atividades, roda de conversa. Uma foi em São João da Barra e outra foi no Lar de Débora, num evento que nós fizemos lá, o Emocionar-te 1. E esse ano a gente
começou a pensar em novas ações. Aí lançamos o mês de maio como mês dedicado à família. E tivemos uma adesão de 27 casas espíritas da nossa região, onde estão acontecendo palestras, trabalho com crianças, trabalho com jovens. Tem casa que está fazendo todos os dias de palestra pública essa abordagem da família, porque o tema é amplo, né? Teve, exatamente. E está assim, muito interessante que eu falei no início que a gente ia fazer uma onda, né? E a gente sabe que por trás de todo o projeto, de todo o trabalho nosso enquanto encarnados, tem a participação espiritual, né? Das várias, eu fico imaginando eles se encontrando, trocando ideias, né? Vamos botar essas ideias aí para eles, né? Nas casas, vamos fortalecer esse trabalho. Porque quando a gente vai vendo, né, gente, a questão da família, né, nós vamos vendo quantas questões nós podemos observar. A questão da violência de todas as ordens, né? Violência doméstica, com mulheres, com crianças, com idosos. Enfim, eu nem preciso ficar lembrando isso aqui, porque todos nós estamos acompanhando. A questão da ideação suicida, ou mesmo o próprio suicídio efetivado, a questão da dependência química. Então, esses assuntos estão todos por aí, não é isso? E aí, algumas pessoas dizem que não precisa família. Da onde surgiu essa necessidade de se ter família? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos e peguei algumas questões do Livro dos Espíritos na Lei de Sociedade. A Lei de Sociedade é pequenininha, então quem não leu ainda, vai lá e lê, porque é um capítulo muito interessante das leis morais. Essa é a última pergunta, mas eu resolvi trazer como a primeira. Qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Pergunta 775 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos são objetivos. Como diz o outro, estão enchendo de mesa. Uma recrudescência do egoísmo. O que é essa palavrinha difícil? Recrudescência. Seria o quê? Uma ampliação, né, da questão do egoísmo na sociedade. Tem sentido essa resposta? A gente poderia trocar na questão, pode ser? Quem deseja dar uma contribuição aí nessa questão? É isso mesmo? É uma recrudescência do egoísmo? Pode falar. Vou ter que falar alto para poder ter gente assistindo. Não é gravado. Só gravado. Só gravado. Tranquilo. Sim, amplia o egoísmo, sim, porque nós nascemos em sociedade. Então, e a primeira sociedade que a gente nasce é dentro da família. Então, se a partir do momento que a família relaxa, né, se as famílias não se aglomeram, não se unem, ocorre o egoísmo, né? Cada um viver por si. O próprio exemplo que você estava dando em determinado momento lá no Maria Franca, os pais deixavam a criança ir para o shopping, né? Isso fortalece, né? Hoje em dia é isso aqui, né? As crianças cada vez mais novas estão com o celular na mão. Ah, não, para distrair. E aí começa, né? Ou o egoísmo já, né? Na verdade. Vinculação ao materialismo. Sim, sim. Porque cada dia aumenta mais. Né? Então, isso aí faz com que as pessoas, né, ligadas ao materialismo, esqueçam a parte espiritual, né? Se distraia, né? Distraia da parte espiritual. O querer ter mais, né? Exatamente. Alguém quer dar mais alguma contribuição? Elcimar, mais adiante. Então vamos lá. A gente já vai, essa pergunta vai rolar na nossa cabeça. Mas tem a outra, que eu também acho ela muito interessante, que está nesse mesmo capítulo, e é a pergunta
os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes societais e não efeito de uma lei da natureza que devemos pensar a respeito. Né? Então, é costume se preocupar, né, com as crianças, né? E aí ele faz, e não efeito de uma lei da natureza. Quando a gente vê isso na pergunta, a gente pode pensar em duas palavras muito interessantes, que é cultura e natureza. Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de toda a produção humana, não é isso? Língua, arquitetura, escultura, a religião, enfim, o que possa passar na nossa cabeça aí, que seja a realização do homem, os próprios costumes, os hábitos, né? A questão da própria moral, que a gente sabe que ela, através dos tempos, foi se alterando. Escravidão já foi tido como uma coisa legal, né? As pessoas tinham lá seus escravos. Isso, a gente olhando, uma coisa que é imoral, mas já aconteceu. Produção dos homens, dos seus atos, das suas escolhas, das suas questões muito ligadas ao material, né? E quando a gente fala de natureza, a gente já vai para outro campo. O que é natureza, o que envolve lei natural, é algo que vem de Deus. Aí nós poderíamos estar pensando na fauna, na flora, nos astros, no ser humano, que nós precisamos nos inserir na natureza. Nós não estamos à parte, nós estamos dentro. E, inclusive, essa ideia ela é fundamental para que a gente possa ter uma ação de mais respeito à natureza, né? A gente fazendo parte, né, pertencimento, a gente, por certo, vai caminhar para ter um respeito maior por tudo que vem da natureza. E aí a gente vê na pergunta, né, resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza, que devemos pensar a respeito. E os espíritos vão lá. Resposta maravilhosa. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Não é uma bela resposta? E quando a gente olha a resposta, a gente vai observando que dali nós podemos tirar princípios da nossa doutrina. A questão da evolução. Os próprios animais, eles estão também em evolução, segundo o pensamento espírita. Né? Nós estamos numa cadeia, como está muito bem colocado no livro dos Espíritos. Essa cadeia, que vem desde o mineral, vegetal, animal, nominal, essa cadeia vai numa jornada que, para nós, é uma riqueza de pensar que nós não temos somente uma vida, porque para fazer esse progresso que a questão vem nos trazendo, é preciso o quê? Uma jornada, é preciso muitas encarnações. E a página inicial, muito feliz, né, muito ligada ao que a gente está trazendo, vem falando isso, que nesse núcleo familiar nós vamos ter questões que não foram construídas nessa encarnação, que são oriundas de outras vidas, de outros desencontros. E aí a gente vai observando que, além das necessidades físicas, tranquilo, todos nós temos, há a necessidade de progredir. Nós trazemos dentro de
gosto muito quando o Leon Denis fala, né, nas potências da alma, né, trazendo a questão da família, né, do amor, todas aquelas potências que nós vamos desenvolver. E só vamos desenvolver se tivermos essas múltiplas encarnações. E aí a gente tem que fazer uma pausa. Quando a gente olha para a família, né, a gente vai pensar o quê? Cada ser que está ali, pai, mãe, filhos, enfim, avós, tios, etc., cada ser desse é um universo. Porque ele não traz aqui, eu olho por aqui para o Gervásio, é a ponta do iceberg. Mas o que está por trás? Quantas encarnações? Quantas aprendizagens? Possivelmente não só no Brasil, em outro continente também, né, se a gente for pensar. Pois é. Quantos aprendizados de língua, de costumes, né, gente, de aspectos morais, que nós trazemos na nossa historinha. Nunca esse menino ligado à tecnologia e tudo, mas o que está por trás também de outras vivências, né? E nesse encontro... Oi? Melhor nem saber. Por isso que é o esquecimento, que é providencial, né? Mas se a gente se observa, a gente vê quem somos, não é verdade? De vez em quando eu vejo umas coisas, a Daísa. Por quê? Porque isso está lá no esquecimento. Mas cenas de nossas vidas podem vir. E a gente vai se observando no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, né? Também nas coisas boas, né, gente? Que a gente também construiu, logicamente. Mas o ponto que eu estou querendo levantar é que nessa família, vamos pensar numa família pequenininha, 3 pessoas, mas ali tem uma diversidade de questões, de desejos, né? De dificuldades a vencer, de coisas que a pessoa, aquele espírito quer desenvolver, né? Que traz no seu programa reencarnatório. Então, olha quanta coisa para a gente pensar. E um outro aspecto que eu acho bastante interessante é a gente pensar na variedade de configurações familiares que nós temos, que é outro ponto importante para a gente estar analisando. Eu trabalhei muitos anos, né, no CEP da Lapa. E eu ali pude ver, quem trabalha em escola, né, tem essa oportunidade rica de ver muita coisa. Eu vi muitos tipos de família, gente. E a questão da presença da avó cuidando dos seus filhos e netos, e muitas vezes sem a mãe e o pai, ela cuidando. Muitas mulheres, né, chamadas mulheres solo, cuidando dos seus filhos, trabalhando, né, em casa de família, o comércio, uma série de coisas. Homens também cuidando de filhos, porque a mulher não está ali mais, se afastou do lar. Então a gente vai vendo uma quantidade enorme de situações. Vi lá, ainda há tempos, né, a questão dos casais homossexuais, afetivos. E na casa espírita, vamos agora para a casa espírita, é a mesma coisa. A gente vai encontrar configurações variadíssimas na casa espírita. Muitas vezes o casal se separou, né, casaram-se novamente, e aí tem filhos daqui, os filhos dos dois. É outra configuração, não é verdade? E nós precisamos abrir os nossos olhos para essas realidades. Muitas que eu vejo, eu, por exemplo, não gosto mais desse negócio de festa da mamãe.
Eu prefiro que a gente faça a festa para a família. Porque aquela criança muitas vezes não tem essa figura de mãe como uma excelente referência. Ou de pai, né? Como uma excelente referência. É a avó, é a tia, é a madrinha que está ali nesse lugar de maternidade e paternidade. Então, quando o constrangimento, a gente discutia sempre muito isso, tanto no CIEP, que a gente caminhou para isso, para a festa de família, com resistências, porque as pessoas gostam dessa coisa comercial do Dia das Mães, né? Do Dia dos Pais, mas dentro dessas análises que nós vamos fazendo, o mais sábio é o dia da família, ou os dias da família, que não seja nem só um, que sejam vários encontros durante o ano, para se trabalhar as temáticas, né, as demandas que a família vem trazendo para nós. E aí, continua a resposta. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Outro aspecto que a gente não pode esquecer é que a gente não pode ficar preso à consanguinidade. É outro aspecto importante. Nós vamos ter muitas famílias, eu mesmo tenho amigos muito queridos que foram adotados. E é interessante que a gente às vezes olha assim, parece com o pai e com a mãe, né? Mas não tem laços da genética, né, da consanguinidade, mas tem outros laços para além do material. Isso é interessante a gente pensar, né? Que eu tenho laços além do corpo. Então a gente tem duas perspectivas, uma limitada, né? Se a gente pensar só nessa coisa de consanguinidade, e essa outra mais ampla, e que nós vamos observar muitas vezes esses filhos adotivos cuidando muito mais dos seus pais do que os próprios da consanguinidade, para a gente ir vendo que há questões muito maiores que nos ligam em família. E se a gente trouxer para a casa espírita, por exemplo, é outra família também. Quantas vezes a gente fala assim, meu Deus, eu conheço a pessoa, passa de muito tempo. Mas é aqui na casa, né, que a gente vai conhecendo, vai estabelecendo uma relação e a gente vai vendo que tem afinidades. Aí nós estamos saindo dessa família simplesmente corporal para a família espiritual, que é a grande meta. Não é isso? Só um pouquinho. Que horas que termina? 10 para as 9. Que horas? De 10 para as 9 a 9 horas. 10h30. Ela ontem ela propôs no meu frente, a gente ia ter 10h30. Mas, ainda nesse capítulo, olha que interessante a resposta dos Espíritos. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Eu acho isso também de uma grandeza, né? Você pensar que temos as faculdades, mas para desenvolvê-las precisamos estar ali. Isola uma criança em uma floresta, como tem filmes que retratam isso, e vamos ver o resultado. Não é isso? Não vai conseguir trabalhar a palavra, a articulação, né? Não vai conseguir se alimentar conforme nós, né, dentro da família, vamos aprender, até o próprio
fica uma coisa meio assim? Por quê? É o que ele está dizendo ali. As faculdades, para serem desenvolvidas, precisam dessa parceria com o outro. Por isso que eu falo lá no início, né? Vamos para cá, precisa da família? E a gente vai ver o que precisa para ter todo esse direcionamento, nesse desenvolvimento dessas faculdades que todos nós trazemos. Aí eu pensei numa outra coisa, deixa eu falar logo. Existem alguns autores que colocam a família como a célula máter da sociedade, né? Joana Fonte Emanuel também fala, tem alguns autores que falam. E é muito interessante a gente pensar em célula para a questão da família. A célula, gente, ela é uma máquina muito linda, né? Quantas ações são realizadas dentro de uma célula? Produção de inúmeras substâncias. Cada partezinha, né, o pessoal aí que esteve nas aulas de ciência e biologia vai lembrar comigo, os ribossomos, os lisossomos, a outra com uma cara feita. Até eu fiz agora, cara. Os monos são tão bonitos, mano. Complexo de Golgi, pois, mas você já pegou o vídeo? Eu perdi de ano em biologia. Você podia ter estado comigo. Não sou de humanas. Você é de humanas. Mas você sabe que eu era de serviço social, fui para biologia. E aí, a gente pensando na célula, a gente vai ver que essas organelas ali dentro, elas produzem muitas substâncias, há toda uma movimentação, quebra de substância, manda substância de uma célula para outra, né? E outra coisa interessante que dá para a gente fazer comparações é a gente pensar que a célula, embora tenha o mesmo material genético, ela se expressa de formas diferentes. Nós vamos ter a célula sanguínea de um jeito, a célula do nosso tecido epitelial de outro, a célula cerebral de outro, né? Então, é uma coisa muito linda a gente pensar nesse organismo. Mas se uma célulazinha começa a não funcionar direito, a coisa se complica para a gente. E aí a gente pode fazer perfeitamente a relação. Se a família está doente, está violenta, está agressiva, está indiferente, isso vai ter consequências na sociedade. Quando a gente observa nesse momento a questão desses meninos envolvidos com as ideias nazistas e fascistas, não é isso? Aí a gente fica pensando, essa família observou os seus filhos? Ou ficou naquela, está no quarto, ou não está indo para a rua, está tranquilo, você falou de redes sociais, né, naquela hora, está no quarto, eu fico tão tranquilo, porque está no quarto. Mas está no quarto fazendo o quê? No mundo que é a internet. A gente tem visto matérias bastante preocupantes nesse momento que a gente vive, de jovens, crianças sendo submetidas. Teve um aí que eu vi uma matéria que eu falei assim, Jesus, o cara dizia, eu sou Deus, você faça tudo que eu estou mandando. E mandando é o quê? Se cortar, a automutilação. Não. A automutilação é matar animais e jogar no vaso sanitário, né? Teve uma matéria que eles nem mostravam as imagens, não sei se vocês viram isso, porque eram imagens tão chocantes, tão sofrimento, que nem mostrou as imagens para a gente. Então a gente vai vendo que se a questão da própria
pessoa se apresenta. Eu, por exemplo, não sabia, vocês da internet devem saber, que podia mudar a voz, ficar com uma voz, eu não sabia disso, e ficar com uma vozinha de mulher, a pessoa está pensando que está falando com uma mulher, no caso, que era uma atriz, e era o pedófilo, por trás daquilo. Então, e eu me lembro que a mãe da menina, nas cenas, ela entrava dentro do quarto, e ela chegou um dia a ver a menina sem blusa, mas a menina falou, não, é só para ela observar meu corpo, e a mãe não despertou. E a menina mandou várias fotos do corpo dela sem roupa e tudo, e depois ele fazia as ameaças, né? E isso não é mídia, porque tem gente que fala assim, a mídia que está inventando as coisas. Não. A mídia traz o que está na sociedade. Pode até exagerar as pinturas, né? Mas traz o que está na sociedade. Quantos casos a gente vê por aí envolvendo o abuso sexual de crianças e jovens, né? E a própria violência doméstica também e tudo mais. Então, pessoal, quando a gente está fazendo essa relação de célula e organismo, é para a gente refletir de que se esse núcleo menor não é bem cuidado, as consequências, a gente vai pensar em órgãos, em sistemas, eles não vão estar funcionando bem. Há poucos dias eu acompanhava, né, um companheiro que está com problemas de graves enxaquecas e foi descobrir o quê? Esôfago. Com problema. Então, olha só as conexões. A gente poderia pensar dor de cabeça? Não, dor de cabeça tem a ver com o sistema digestivo. E aí a gente vai vendo quantas coisas do nosso corpo estão localizadas em uma parte, mas tem a ver com a outra que está também apresentando problemas. Então, se a gente pensa em sociedade, se a gente quer trabalhar esses temas todos, né, violência, ideação suicida, tudo isso que vem e que chega na casa espírita, né, quem trabalha em reunião mediúnica, quantos casos vêm para a gente desses temas para serem trabalhados, estão chegando à casa espírita, trazendo essas demandas e que a gente precisa trabalhar. E aí tem uma frase da Joana de Ângeles que eu gosto muito. Ela fala assim no livro de Estudos Espíritas: a família é a pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Como que a gente vai ter políticos mais honestos que amem o nosso país, que façam leis que nos ajudem, se não forem trabalhados nas bases? Não é isso? Eu hoje até postei esse Facebook. Meio ambiente tem que ser assunto de todos. Não tem a ver com esquerda, direita, certo? É assunto de todos. Assim como família, é assunto de todos. Então, a família ela vai entregar para a sociedade, nas várias profissões, eu falei de político, mas em todas as profissões, né? Professores, médicos, pintores, pedreiros, vai entregar para a sociedade pessoas mais honestas, mais equilibradas, mais justas, mais éticas, que aliás é uma questão bastante séria sobre o que a gente vive. Vai sair da onde? Vai sair da família. Porque como que a pessoa pode ser se observa o comportamento dos próprios pais, gente, fazendo o que estão fazendo por aí em termos de corrupção? Mas a criancinha está ali, né? Gervásio, a mãe dele, fazendo um monte de doideira. Como que vai ser? Ele vai achar que aquilo tudo é normal, não é? Que pode fazer isso mesmo, não tem problema não. Então a gente vê que a gente vai entregar para a sociedade de acordo com o que é construído em família.
interessante, é de 2 psicólogos, Cláudio Sinotti e Iris Sinotti, Ao Encontro de Si Mesmo. Tem um capítulo que fala reflexões sobre a família. E eles foram apontando ali alguns pontos bem interessantes para a promoção da vida em família. Aí nosso título está lá, Família, Sublime Investimento. Quando a gente ouve a palavra investimento, a gente pode pensar em questão financeira, né? Mas o investimento que nós estamos falando é outro. É o investimento no espiritual. É o investimento em valores que possam fazer com que essa sociedade, que todos nós estamos inseridos, possa ser melhor. Eles colocam logo de início: estimular o desenvolvimento da afetividade de modo saudável e cada vez mais ampla. O amor que sai do círculo familiar e encontra a humanidade. Olha aqui. Estava assistindo uma entrevista da Malala, aquela menina maravilhosa, né? Gente, a fala dela é de encantamento, você fica ali, ouvindo, porque o que ela fala vem dela, né? É um espírito numa situação evolutiva, né? Não é, gente? E ali, o que ela foi dizendo nessa entrevista, de dar oportunidade às vezes, ela se dedica muito à parte das meninas, né? Da educação das meninas, para que as meninas possam ter acesso ao estudo e ter uma vida mais positiva e tudo, porque ela sofreu, ela quase que desencarnou naquela situação de violência. Então, quer dizer, essa menina sai e ela agora está indo para vários países, ela tem uma fundação, olha o trabalho. E ela falou com o pai dela é uma pessoa especial também, né? Não é qualquer um. O pai e a mãe. Então a gente vê ali, respaldando esse espírito nas suas ações que ultrapassam o núcleo familiar. Aí vem aquela questãozinha lá da recrudescência do egoísmo. Aí não tem recrudescência de egoísmo. Tem ampliação da caridade, do amor, né? Da afetividade, saindo do âmbito familiar e indo para a humanidade. O outro ponto, criar um ambiente propício para a busca do conhecimento e do autoconhecimento. Outro ponto importantíssimo da gente. A gente precisa de uma visão de vida, a gente precisa conhecer as coisas, ler, interpretar, para que a gente tenha possibilidade de fazer escolhas mais efetivas. E o autoconhecimento que está lá, colocado na nossa obra básica, da importância da gente se conhecer para se melhorar. Porque a mudança do mundo vai começar dentro da gente, com a gente mudando atitudes, modificando ações, né? Outro ponto também bem interessante, auxiliar na construção da autonomia, libertando o indivíduo de qualquer tipo de dependência. A doutrina espírita é uma doutrina de educação, né? É uma doutrina de libertação e vai ao encontro do pensamento de Jesus. Vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Brilhe a vossa luz. Não é isso? Ele está nos convocando o quê? A crescer de uma forma autônoma. Propiciar uma educação pautada no altruísmo que promova o ser além das fronteiras do próprio ego. Outro ponto importantíssimo, que a gente busque a nossa essência enquanto espírito, né? Que a gente saia dessa periferia, que a gente vá para dentro, onde está o nosso verdadeiro potencial.
E por último, que eu considero importante demais nesses dias, é proporcionar o desenvolvimento da consciência de espírito imortal que somos. A gente está falando disso. Tem espírita, ou vamos todos nos inserir nisso, que tem hora que a gente age como não fôssemos reencarnacionistas e acreditasse na imortalidade da alma, a gente age como materialista. Quantas e quantas vezes? Não é verdade? A gente tem os princípios da doutrina, que nos fala de evolução, que nos fala de progresso, enfim, todas as orientações, mas a gente ainda está longe de viver essa imortalidade. Aí tem uma frase de Sócrates que eu acho bem interessante, que ele fala assim, é uma pergunta até, se a gente acredita na imortalidade, não seria melhor se comportar como alguém que acredita na imortalidade? Aliás, Sócrates é demais, gente. Quando a gente vai lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, antes de Jesus, quanta sabedoria nas suas informações, né, trazendo para a gente, principalmente essa questão da imortalidade. E aí, eu gostaria, né, de trazer para vocês só essa figura aqui. Tem uma interrogação, esqueci de botar. O que a casa espírita pode fazer pela família? Aí fica a pergunta aí. Porque as famílias estão chegando às nossas casas, né? Com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas também com a sua história familiar, com o seu potencial. E o que nós estamos fazendo para o desenvolvimento de tudo isso? E tem uma música que eu trouxe aqui. Vamos ver se vai funcionar, tá? Acho que funcionou. Ninguém quer ir embora, não. Todo mundo quer ficar até 10h30. Espero não. Essa pessoa fazendo a música é a Cacá Rezende. A Cacá Rezende, ela tem músicas lindíssimas, né? Ela trabalha muito com a evangelização. Ela tem uma composição muito bonita. Né? Eu acho que não é para colocar a música dentro do celular. Depois eu mando para vocês, ou Carol, beleza? o celular. Quer que eu mostre no celular? Liberdade. Liberdade. Eu acho. Pessoal, né, a gente vai no caminhão, né, a gente respeitar o horário. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer as reflexões. Espero-se que tenha alcançado esse objetivo de sensibilização para esse tema tão importante. E no dia 4 de junho, a gente vai ter uma outra ação dentro do nosso projeto. A gente vai ter uma outra ação que vai ser o Emocionarte 2, que a gente vai fazer no sítio Bela Vista, que é um lugar super bonito. Aí nós vamos ter trabalho para os jovens, crianças, filhos de trabalhadores, e vamos ter também oficina para a família. Então nós vamos ter vários espaços no sítio. É um lugar muito verde, um lugar muito bonito. Caminho São Fidel.
vai ter um lanche da tarde. Acho que vai ser uma oportunidade bem legal para todos nós. Tem loja? Oi? Uhum. Botar. Consegui. Aí a gente está com uma chamadinha sobre os princípios do Evangelho do Lado também. Que é outro ponto importantíssimo. A música fala muito disso no Evangelho do Lado. Gente, então, obrigada pela oportunidade. Agradecendo imensamente a Daísa pelos momentos aí de reflexão, um assunto realmente pode para alguns parecer banal ou já batido e tal, mas é sempre bom a gente trazer esse tipo de assunto. Quantas e quantas, dentro do assunto família, quantos temas aqui foram abordados, né? E eu estava comentando aqui com o Carol, né, sobre o cartaz, e aqui tem a questão das emoções, a ansiedade, a segurança, a solidão e perda. E eu gostei de assim, um encontro dos jovens que vai te amorcionar. Eu gosto muito desses verbos que, né, que surgem e tal. Tem alguns gêneros da MPB que fazem isso de uma maneira assim muito bonita. Eu lembrei do Djavan Arque, aliás, do Caetano Arque, porque eu gosto mais de Djavan, eu sempre coloco Djavan Arque. Então, obrigada, Daísa,
porque realmente a gente precisa conversar sobre isso. Que bom que o nosso grupo abriu espaço para esse projeto tão importante, né? Família Sublime Investimento. E aí como eu falo também na Casa do Caminho, daí apareceu ontem para mim um aviso, né? E aí eu olhei assim e me chamou a atenção o título, Família Sublime Investimento. Eu estava até comentando com uma mãe encontro, hoje eu entrei em contato com você, e aí eu te perguntei, tem mãe, você me passou, aí eu até comentei com a mãe assim, acho que ela falou ontem na Casa do Caminho, porque era Família Sublime Investimento, né? E você também falou Família Sublime, não? Então assim, que bom, né? Que bom essa pequena. Foi outra pessoa. Foi outra pessoa, mas como assim? O mesmo tema. E nós estamos um grupo de expositores que se comprometeram com o tema, aí nós estamos trocando figurinhas no grupo. Não, isso é maravilhoso, maravilhoso. Então vamos lá, dever de casa aqui, né? Tem a bola aqui. Vamos lá, na semana que vem, dia 1º, dirigente, nosso amigo Luiz Alberto, que deve estar meio triste, o Fluminense estava perdendo, não sei de casa. Aqui na leitura, Neuza, e a pregação da companheira Nilda, Maria de Nazaré, dia 1º. Quanto tempo eu não sabia? Pode vir semana que vem, você também. Então, agradecendo aí mais uma vez a Daísa, vamos ver aqui. E no que todos? O estudo de sábado, né? Obrigado, Rosane. Estudo da mocidade aos sábados. Primeiro estudo da mocidade, né? Pela ordem Carol e Lucas, não é isso? Às 15 horas. E depois estudo do Evangelho às 17 horas. Esse sábado, minha amiga Rosane, nossa amiga, minha irmã querida, vai fazer o estudo aí às 17 horas. E também convite aí a todos para a reunião com os assistidos, nas assistidas aqui da comunidade, domingo às 8 da manhã. Nossa queridíssima Oswaldina vai estar aí, não? Todo domingo, né? Na última vez eu cheguei atrasado, né? Puxão de orelha, tem que puxar a orelha mesmo. Eu confundi o horário da escola de Jesus Cristo, cheguei aqui 8h30, né? Mas tem muita informação, não é fácil você ficar o sonho Peixoto, não, bom, então vamos para o nosso. Vamos cantar um hino, né? Antes da nossa prece final. Mas ao senhor deve lembrar, que esse amor é São Miguel. Eu escuto muito essa frase, ela fala muito isso aí. São Miguel, e outro peso, não é? Para quem não conhece o órgão, precisa relógio. Então, vamos cantar um hino, né, preparando aí para a nossa prece e posteriormente para preparar também o ambiente para o passe. Número 37, Fraternidade. Nossa união é uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz de um mundo
Deus, Pai querido, Jesus, Mestre amado, agradecemos pelo nosso encontro dessa noite, pelas reflexões trazidas pela nossa companheira Daísa, pela sua disponibilidade em estar conosco. Agradecemos por cada lição e que a gente possa absorver pelo menos metade do que conversamos aqui hoje e tentar colocar em prática, porque somos espíritos aprendizes, porque ainda estamos distantes da perfeição, mas estamos sempre em busca da reforma íntima, desse processo tão necessário de autoconhecimento que todos nós devemos buscar em nossas trajetórias. Obrigado, Pai, mais uma vez. Agradecemos aos amigos espirituais deste tempo pelo amparo que nos foi dado. Agradecemos por mais um dia, agradecemos por todos os dias, pela família que temos. Que saibamos valorizar a família que temos, mesmo com os percalços, mesmo com as dificuldades de relação que são normais, porque somos seres humanos, somos falíveis, somos impacientes muitas vezes, somos intolerantes, mas que nos vigiemos